Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os destaques da nossa programação. A gente fez um programa super bacana sobre discussões de feminismo na escola, o protagonismo aí das estudantes, das alunas brasileiras nessa discussão. Tem um programa muito bom também sobre serviços, como você pode fazer para resgatar o seu fundo de garantia por tempo de serviço, qual é a obrigatoriedade do empregador, um programa super bacana, cheio de dicas importantes para você. E no nosso site você acessa também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal oficial no YouTube. O resultado do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado no mês passado, mostrou que a educação não avançou e continua num patamar muito baixo, principalmente com relação ao ensino médio, mantendo o índice de 3,7 numa máxima de 10. O exame, que mede a qualidade da educação básica no Brasil, provou ainda que a capacidade de aprendizagem do ensino da matemática piorou. Já com relação ao ensino do português, houve uma leve melhora no ensino médio, mas ainda não chegou ao patamar de 2011, que foi o maior índice já registrado. Então, sobre o IDEB, eu converso agora com o D'Artagnan Mello, que é professor de matemática dos colégios Sion e Miguel Couto, do Rio de Janeiro. Boa tarde, D'Artagnan, bem-vindo ao Conexão Futura. Obrigado pelo convite. Wilman Costa, que é professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e da Rede Conectando Saberes. Boa tarde, Wilman. Bem-vindo ao Conexão. Obrigado. E também com Ernesto Faria, gerente de projetos da Fundação Lehman. Obrigada pela presença, Ernesto. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde. Você de casa também é nosso convidado a participar dessa conversa que é super importante. E aí eu vou começar com o D'Artagnan, porque, D'Artagnan, os números mostram, os números do IDEB mostram que em matemática a média do Brasil em 2015 foi pior que em 2013. Só para a gente atualizar, caiu de 270 para 267. Isso aqui, na verdade, é o resultado da prova Brasil. O que a gente pode pensar sobre esses dados? O ensino da matemática, ele ainda é um desafio para os educadores? Sim, principalmente no que tange a questão de motivação do aluno. Se você não sente prazer, você não é motivado a descobrir, a quebrar tabus e buscar a felicidade através do conhecimento. Então, de um modo geral, esses números, para mim, são bastante coerentes com aquilo que a minha prática de ensino me mostra no meu dia a dia. Quais são as dificuldades no seu dia a dia? Por exemplo, a gente conversava antes da gravação do programa sobre a formação do professor, na disciplina de matemática. O que se aprende na faculdade, durante a formação, é diferente da realidade da sala de aula? Sim, eu colocaria basicamente 3 itens. O primeiro item é a importância do aluno se sentir acolhido na escola. Ele se sentir bem. Ele achar que aquele colégio, aquela escola, aquele órgão, realmente faz parte de um momento agradável do dia a dia dele. Aí eu sou professor do Colégio Sion e tenho orgulho em falar que ela realmente é um colégio diferenciado neste sentido. Os alunos realmente gostam demais da instituição. Isso eu acho fantástico. O segundo item que eu gostaria de destacar é a formação do profissional. Ora, o professor de matemática ele precisa cursar uma universidade. E neste curso, que dura 4 anos, o que é que ele aprende? O que é que ele é preparado a se tornar professor da universidade? O que ele aprende lhe será útil caso ele se torne professor da universidade. Ou seja, há uma incoerência, um paradoxo. Ele vai sair dali para trabalhar com ensino médio e fundamental, levando para a sala de aula aquilo que ele aprendeu antes de entrar na universidade. É necessário, faz-se necessário, que em algum momento da universidade haja um link, fazendo com que esse professor cumpra, ele consiga retirar, sanar parte das dúvidas dele. E a terceira, que é óbvio, é a questão da remuneração. Precisamos fazer com que a carreira de magistério, a carreira de professor, volte a ter um reconhecimento que lhe é devida e um salário que lhe é digno.
Essas questões com certeza estão aliadas, né, Wilman, a outras disciplinas como a sua também, a língua portuguesa. Acho que são questões que os professores, apesar de serem de diferentes disciplinas, também têm esse mesmo entendimento. Agora, vamos falar do IDEB de português. O resultado foi positivo, mas também ficou longe do esperado. Qual é a sua avaliação, então, do ensino do português e do ensino médio em geral? Esse resultado está muito abaixo do que é aceitável para a língua portuguesa? Ainda está bem abaixo. Eu confirmo aí o que o D'Artagnan falou. Parte da formação do professor, né? O professor, quando ele sai da faculdade, ele não está preparado para lidar com esse tipo de aluno que nós temos hoje, que é essa geração do século XXI. Então, o professor acha que saber o conteúdo, ele vai dar conta das demandas do aluno em sala de aula. Eu sempre falo que o professor, antes de qualquer coisa, ele precisa aprender a lidar com gente, né? A escola não pode ser um lugar onde não se tenha prazer, você tem que ter prazer estudando, né? Muitos professores acham que quanto mais doloroso melhor, né? Vai tirar a melhor nota, e não é por aí. Tudo isso dificulta. Voltando a falar sobre a formação do professor, eu acho que a academia precisa rever esses conceitos, como que vamos formar esse profissional que sai da universidade, vai fazer um concurso público, ou não, vai para uma instituição particular para dar aula, e ele não está preparado, né? E muitas vezes os estados eles não têm uma escola para formar esse professor. E ele cai direto na sala de aula e aí não dá conta. Então o professor ele começa a sentir medo daquele aluno, porque hoje a informação está muito socializada, e o professor fica com medo, e quem tem medo ataca. Então, vem ataque do lado do aluno para o professor e do professor para o lado do aluno. E aí a gente perde tempo e não consegue fazer essa coisa que é gostosa, que é ensinar e aprender com o aluno. Essa troca, né? Essa troca. Porque o professor, hoje, do século XXI, é um professor que ele tem que aprender a fazer troca, né? Ele não precisa saber tudo, porque ele não é o Google, como eu estava falando aí de fora. Ele vai descobrir o conhecimento com o professor. E para fazer isso, o professor ele tem que ter muita segurança, né? Ele tem que ter segurança do papel dele. E aí, infelizmente, essa segurança, ele não sai da faculdade com essa segurança. O Ernesto, que está com a gente aqui no estúdio, ele fez parte do desenvolvimento da plataforma QEDU, que traz uma série de informações muito importantes da educação brasileira. E enquanto eu converso aqui com o Ernesto, eu vou pedir para a gente colocar na tela o endereço do QEDU, porque o site QEDU trouxe uma análise importante do IDEB 2015, fazendo inclusive uma relação com os outros anos. O que o QEDU tem apresenta em relação ao IDEB 2015, Ernesto? Acho que o trabalho que a gente fez no QEDU foi muito pensando em como que a gente ajuda as pessoas, a sociedade de uma forma geral, todo mundo que está interessado com os dados da educação, conseguir ver os resultados de uma forma mais fácil, né? Então, e para isso a gente precisa destrinchar os dados por escola, por município, garantir a comparação dos resultados de uma forma visual. E o que a gente percebe nos anos iniciais, acho que teve uma razoável evolução. Acho que a gente ainda não está no patamar que a gente gostaria em relação a qual que é o percentual de alunos que está com aprendizado adequado para aquela série em matemática e português, ainda é baixo, mas acho que está tendo uma evolução consistente nos últimos anos. E eu acho que o problema já começa nos anos finais. A gente fala muito do ensino médio, mas se você olha o quanto esses alunos estão se desenvolvendo nos anos finais, principalmente considerando que as gerações estão cada vez indo melhor nos anos iniciais, era de se esperar que os anos finais subissem mais, porque esses alunos estão chegando melhor no sexto ano, era de se esperar que eles terminassem também razoavelmente melhor nos anos finais. E não, eles estão melhorando pouco. Eles estão pouco acima em relação às gerações anteriores. E eu acho que acontece alguma coisa aí quando nessa transição de um professor generalista para um professor especialista. Acho que entra numa fase de um conteúdo um pouco mais complexo e a questão da gestão escolar se torna mais desafiadora. Fazer o acompanhamento desse professor, a Secretaria de Educação, o mesmo diretor, fazer esse acompanhamento desse professor se torna mais difícil. E é um professor que tem um menor vínculo com os alunos. Então, quando chega nessa fase que tem um professor mais distante dos alunos e que fica menos tempo na escola, parece que está tendo um desafio. Então, nos anos finais, já os resultados já não são positivos, e no ensino médio, além de os resultados serem negativos de uma forma geral, acho que o que chama a atenção é nenhum estado desponta.
né? Você não tem aquela rede que, nossa, está dando certo. Se a gente for olhar Pernambuco e São Paulo, que são os dois maiores IDEB, a gente está falando de 3,9, um patamar muito baixo. Quer dizer, não tem ninguém despontando efetivamente no ensino médio, né? Apesar dos anos finais estar ruim, mas você tem Sobral mostrando um caminho, tem algumas redes de São Paulo mostrando um caminho, Novo Horizonte, tem Brejo Santo também no Ceará. No ensino médio ninguém desponta, a gente não achou um caminho. Acho que isso que é bem preocupante. Acho que é um processo, né? A gente teve, inclusive, a MP do ensino médio, lançada recentemente. Muitos dizem que até o próprio IDEB, né, o péssimo resultado no IDEB, estimulou o lançamento antecipado aí dessa MP, mas muito se fala também que não basta só a gente olhar para o ensino médio, é isso exatamente que o Ernesto colocava, né? Esses anos de transição, dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais, essa mudança de professores, acho que são muitas questões que envolvem aí o desempenho. Por favor, é um detalhe muito importante, no caso específico da matemática, não nos esqueçamos que nos anos mais básicos, né, da educação fundamental, a matemática é uma ciência concreta. O que é uma fração? É um chocolate. 3/7. Peguei um chocolate, dividi em 7 partes, comi 3, conclusão, sobraram 4 para depois do almoço. Gordinho sem peça comida. Agora, quando você chega, mais precisamente, do 6º ano para o 7º, a matemática deixa de ser concreta e se torna absurdamente abstrata. E o aluno isso não foi uma mudança gradual, ela é no rompante. Um outro detalhe. Ela é apresentada como um supetão para aquele aluno. Perfeito. Outra coisa, os textos das questões, os enunciados, principalmente de vestibular, que é o final do processo, hoje em dia, são questões contextualizadas. Sempre conta uma historinha, Joãozinho foi à feira. Mas se você pegar livros, se você pegar aulas, a grande maioria dos professores que trabalham no ensino médio continuam ainda com a velha matemática do cálculo X. Então, para que eu quero calcular X? Na rua não tem X. E hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, né, D'Artagnan, tecnológicas, os próprios celulares, a gente tem tantas inovações que podem ser usadas na educação e no ensino da matemática, que muito surpreende quando um professor ainda utiliza aquele método mais antigo, né? O aluno mesmo acaba apresentando isso ao professor. E a principal ferramenta, aqui está o mestre na arte, é o domínio da língua. Eu brinco demais, quer dizer, não é nem brincar, eu reclamo demais com meus alunos, em tom de brincadeira, dizendo que eles não sabem ler. Porque eles leem o enunciado e não entendem o que lhe é dado do que lhe é pedido, e não diferenciam. E aí, não sei fazer, porque você leu errado. Olha aqui, o que é isso aqui? Olha essa vírgula. Então, dissociar o raciocínio matemático do de língua portuguesa é um crime. Pegando o gancho do D'Artagnan, Wilma, a gente está, claro, falando de uma língua muito complexa, uma das mais difíceis do mundo, que é a língua portuguesa, e que a cada dia ela vai se modificando, né? Parece que vai ficando ainda mais desafiador ensinar o português, principalmente por causa desse português das redes sociais, né? Esse tom mais informal, novas palavras que acabam surgindo. Esse é um desafio do professor também de língua portuguesa, se apropriar desse uso mais coloquial que o estudante faz para adaptar isso para o ensino da língua formal em sala de aula? A língua portuguesa até pode ser difícil para um estrangeiro, mas não é difícil para nós nativos, né? Mas ela é uma língua complexa, É uma língua complexa. Eu sempre falo, quando eu entro na sala, e falo, olha, eu sou professor de língua portuguesa, mas todo mundo fala aqui português, né? Então, o que é que a gente vai aprender? A ser adequado em determinados setores sociais, né? Então, é isso que o aluno precisa aprender. Precisa aprender a ler, a escrever. E aí eu fico assim muito desconfiado quando eu passo na sala de aula e vejo o professor lá explicando, falando palavras que os alunos não entendem, vamos classificar essa oração, tal, e abandona o texto, abandona a língua. A gente tem que entender que essa língua, como você falou da internet, ela faz parte do nosso mundo, ela não pode ser ignorada, né? Então tem que levar em consideração, porque hoje em dia, a gente não fala o português culto. É muito chato
quando você está na praia e você é professor de língua portuguesa, você vai ter que falar como professor de língua portuguesa. Eu detesto quando alguém me conhece na praia como professor de língua portuguesa, porque não é adequado estar naquele momento ali como professor. Então, eu sou um falante da língua, então eu tenho que usar a língua em sua plenitude. Então, eu tenho que navegar, né, pelos setores. E hoje, falar bem português não é falar a gramática toda certinha na norma curta. Hoje, ser bom em português é você saber usar a língua nos diversos ambientes. E se comunicar, né? E se comunicar. Né? Você estava falando da vírgula e tal. Se o professor se preocupasse, né, e ler com o aluno, mostrar, fazer as inferências, entender o texto, se prendesse mais nisso do que na gramática, que não vai levar muita coisa, então o aluno teria um melhor resultado. Às vezes, o aluno, hoje os textos do Enem, por exemplo, são textos enormes. Às vezes os alunos reclamam, mas tem que aprender a ler, tem que, não pode se cansar com pouca coisa. Tem que ler, entender, e a leitura passa a ser prazerosa quando você cultiva o hábito de ler. Eu acho muito engraçado, quando eu era criança, as pessoas, fica de castigo, vai para a biblioteca ler. Eu falei, isso é um prazer, né? Não deveria ser associado. Dissociou essa coisa, porque ler é muito prazeroso. Ler você viaja sem sair do lugar, ler é muito bom. E então isso era um castigo. Então, como que a gente queria que o aluno fosse gostar de leitura se ela significava castigo? Esse ponto que o professor Wilman tocou e o D'Artagnan também, a gente volta a abordar daqui a pouco, essa questão do Enem, né? Essa questão da interpretação é muito cobrada no Enem, acaba ali as disciplinas se interligando de alguma forma, a gente volta a falar sobre isso. Eu queria conversar com o Ernesto, como os professores, né, como o D'Artagnan, o Wilman aqui representando os milhões de professores, né, brasileiros, podem se apropriar dessas informações presentes aqui no QEDU, para renovar suas práticas em sala de aula, para entender a realidade da sua rede escolar, seja ela municipal, estadual, entender também o perfil, né, o que pensam os diretores, os alunos, os professores, como é que eles podem se apropriar dessas informações. Legal. A gente faz uma bateria de estudos na Fundação, que a gente chama de Excelência com Equidade, que a gente mapeia o que as escolas que estão conseguindo bons resultados na Prova Brasil, nas avaliações, estão fazendo, quais são as práticas dessas escolas. E acho que algo que é super importante um acompanhamento efetivo das escolas. E esse acompanhamento parte por entender, conseguir diagnosticar bem essas escolas, o que elas estão fazendo bem e o que elas não estão fazendo. Então, acho que uma coisa que é essencial quando a gente está olhando os resultados do IDEB é entender efetivamente o que o IDEB está olhando, o que a Prova Brasil está olhando. E aí, com esse diagnóstico, ir para os escritores quais são as habilidades que estão sendo medidas. Então, o que está sendo cobrado nessa avaliação? Está sendo cobrado fração? Está sendo cobrado identificar uma informação explícita em um texto? Eu acho que, como o Wilman estava falando, acho que tem uma concretude na Prova Brasil. A gente está falando de compreensão leitora, né? Então, de efetivamente de habilidades, competências, não uma decoreba, mas efetivamente habilidades que vão ser importantes. Entender essas avaliações e, a partir disso, buscar também fazer as avaliações cotidianamente ao longo do ano e não esperar só o resultado da Prova Brasil. Avaliações contínuas para verificar o que os alunos estão indo bem e o que os alunos não estão indo bem. E até prepará-los para esse momento da Prova Brasil. E se os alunos estão errando muitas questões de fração, um reforço escolar focado em fração. Se os professores estão com dificuldade de ensinar multiplicação com 3 algarismos, formação continuada no ensino de multiplicação. Acho que usar muito o dado para embasar a ação pedagógica. Então, acho que não ficar só na média. Às vezes a gente olha o resultado da Prova Brasil, do IDEB... E partir uma tentativa de solução. Exatamente. Então, eu li uma pesquisa sua da Fundação Lema, que eu fiquei assim, eu gostei muito, né, até de cobrir uma pesquisa do ensino médio, que ele aponta por que uma escola tem bons resultados, né? Aí você vai olhar, ele detalha bem, e aí você vai ver as práticas que tem da gestão, do professor. Tudo isso faz muita diferença, né? E ele escreveu a pesquisa que eu já li umas 3 vezes e é muito interessante. Muito bacana. O professor D'Artagnan concorda nesse aspecto. Com certeza. Totalmente. O que o professor pode pegar desses números e trazer para a sua prática, então, na sua opinião? Primeiro, perceber o que não está funcionando. O que está funcionando, que funcione melhor ainda. Mas o que não está funcionando, não podemos passar, como o amigo falou, bate-papo formal antes do programa começar. Se você viu um problema, como assim você vai passar à frente? Então, você tem que criar algum mecanismo
para solucionar aquele problema, ou pelo menos tentar solucioná-lo. Ignorá-lo não é o caminho. Então, neste ponto, esse tipo de informação se torna absurdamente importante e necessária. A gente já está caminhando aí para os minutos finais do nosso papo, a conversa roda rápido. Eu queria aproveitar o gancho do professor Wilman e dar uma dica para você que está nos assistindo da série Destino Educação Escolas Inovadoras. Se você acessar o nosso site futura.org.br, você vai ter mais informações sobre essa nova temporada do Destino Educação. Você pode procurar aí com calma aqui do lado. Se você clicar, você vai ver que, inclusive, essa série inspirou um livro. Essa série traz exemplos de escolas e práticas inovadoras, gestões inovadoras no Brasil e no mundo. Acho que isso pode trazer também uma experiência bacana e inspirar você, professor, que está nos assistindo, a fazer também essa transformação, claro, dentro da realidade da sua rede, né, dentro da realidade da sua escola, mas mudar as suas práticas e para a gente conseguir aí melhor desempenho dos alunos. Eu acho que isso é importante também. A gente, de repente, D'Artagnan, se repensar também como professor, né, como gestor escolar, para que a gente tenha um rendimento melhor nessas provas. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma solicitação. Eu sei da imensa repercussão que esses programas têm, principalmente nos jovens que estão cursando uma universidade em alguma carreira ligada ao magistério, carreira ligada à licenciatura. Você que está se tornando professor, com certeza você foi influenciado por algum ou por alguns professores no seu passado recente. Pelo amor de Deus, não se afaste desse professor. Não se afaste da escola onde você estudou. Porque isso vai fazer com que o seu caminho seja muito menos árduo. Ele vai lhe dar dicas. Todo professor gosta, tem o seu ego acariciado. Quando é procurado por um aluno que diz: hoje eu sou professor e devo parte da minha vocação a você. Pois então, utilize esse caminho. É um facilitador absurdo. Desde já me coloco à disposição de qualquer ex-aluno ou de qualquer não ex-aluno para o que eu puder ajudar. Uma troca importante, Com certeza. Fundamental. Rapidamente, eu preciso encerrar. Wilman, a gente falou aqui de inovação na escola, mudança da prática, esse diálogo, né, essa troca de conhecimento. O que pode ser ainda necessário para que o aprendizado realmente em língua portuguesa seja mais eficiente? Mudar, o professor precisa reaprender a dar aula de língua portuguesa e sair da teoria e perder o medo de se lançar como professor, uma pessoa que busca o conhecimento junto com o aluno, sabe? Isso é muito importante. Muito bom. Gente, eu preciso encerrar. Ernesto, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada pela sua participação. D'Artagnan, Wilman, muito obrigada. Espero que esses conselhos sejam inspiradores para os professores que estão nos assistindo. Rapidamente, eu vou dar a dica de novo. Então, botar aí na nossa tela, por favor, o site quedu.org.br. Está aí para você. Você vai encontrar todos os dados sobre aprendizado nas diferentes etapas escolares. Aqui, ó, os dados do IDEB, já incluindo os dados de 2015, censo escolar, e aí você pode se apropriar desses dados, aí você que é educador, diretor, gestor escolar, para também transformar a realidade aí da sua escola e da sua sala de aula. Muito obrigada. A você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários estão aí para você, mas a gente está sempre que você quiser no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.